caso, estou indo para o 9º período de Letras na UFOP. Faço licenciatura com habilitação em língua portuguesa. E eu fui bolsista da FAPEMIG durante 2 anos em um projeto de iniciação científica. O nosso projeto se intitulou Língua Portuguesa na Região dos Inconfidentes no século XIX, onde os nossos objetivos eram estudar as práticas de ensino e a circulação de impressos didáticos nessa região, nesta época. O projeto contou com a orientação de 2 professoras do Departamento de Letras da UFOP, professora Rita Lages e professora Soelis Mendes. Foi desenvolvido na vigência de 2022 a 2024 com a implementação da Bolsa FAPEMIG. Foi desenvolvido na vigência de 2022 a 2024 com a implementação da Bolsa FAPEMIG. E falando um pouco de quais eram os objetivos da nossa pesquisa. Nosso objetivo principal era criar acervo para pesquisas novas, sobre a língua portuguesa na região dos Inconfidentes, mais especificamente Ouro Preto, Mariana e Itabirito, no século XIX. Nosso foco maior era as práticas de ensino e a circulação de impressos didáticos, sobretudo gramáticas. A gente queria saber quais gramáticas brasileiras, sobretudo, circulavam nessa região nessa época. Então, para isso, a nossa metodologia foi a análise de manuais de gramática e de retórica que circulavam na época, na região dos Inconfidentes. Então, tomamos acervos de bibliotecas públicas aqui da região de Ouro Preto e Mariana, sobretudo, bibliotecas particulares, de seminários, por exemplo. Vimos muito anúncio de jornais, em 2 jornais, Jornais Universal e Jornal O Movimento, porque nos anúncios a gente tinha noção do que estava sendo vendido, do que estava sendo comprado, então, consequentemente, do que circulava na região. E, além disso, nossa análise também foi nas práticas pedagógicas, que eu vou falar um pouco mais à frente. A leitura e a análise documental também fizeram presente na nossa metodologia, Então, tivemos algumas etapas: mapeamento das fontes, digitalização de fontes impressas, organização de banco de dados, elaboração para categorias de análise e análise de documentos e a apresentação de resultados em algumas produções escritas. Então, os jornais mineiros que nós usamos foi o Universal e o Movimento, que se configuram como uma fonte longeva de pesquisa, devido a tanto tempo que ele circulou na região de Ouro Preto. Então, nosso objetivo maior era procurar nesses anúncios gramáticas e livros que estavam circulando na região. Além disso, a pesquisa contou também com algumas visitas ao APM, o Arquivo Público Mineiro, em Belo Horizonte. Nosso objetivo era encontrar nas fontes primárias, os registros de uso das gramáticas brasileiras, Então, a gente ia com foco em encontrar em exames de alunos, em atas de alunos, provas, em listas de compras do colégio, para ver o que estava sendo comprado, o que estava chegando nas escolas, e também em periódicos. Não foram encontrados dados significativos nessas fontes lá no arquivo, porque muitas fontes estavam perdidas, ou incompletas, e na região mais específica, que foi o nosso foco de análise, os municípios de Ouro Preto, Mariana e Itabirito, não encontramos dados significativos que fossem usuais na nossa pesquisa, Porém, pesquisando, descobrimos que a região do Caraça também pertencia à região dos Inconfidentes no século XIX, porque fazia parte do município de Mariana. Então, tinha o Colégio do Caraça, que é um colégio muito bem conceituado na época, E pesquisamos no livro de Marisa Guerra Andrade, A Educação do Caraça, que é um livro que ele faz uma análise de muitas fontes primárias do colégio e conseguimos obter alguns resultados através da pesquisa nesse livro.
Além disso, né, juntamente com as fontes que a gente achou no Arquivo Público Mineiro, foi possível obter alguns resultados para o quadro das práticas escolares. As visitas elas foram feitas presencialmente, né? Então, primeiramente tinha a orientação, né, vindo das professoras orientadoras. No site do APM, nós fazíamos a solicitação da visita, né, e pedimos que separassem as fontes que fossem ser pesquisadas, né, o acervo, e as visitas ocorreram no mês de junho, julho e agosto do ano de 2023, custeadas pela FAPEMIG. Então, aqui o ingresso das visitas, né? E como resultado, né, tivemos que o ensino de português ele foi sendo consolidado ao longo do século XIX de forma gradual, né? Tanto no século XIX e século XX, como uma parte de uma política pós-independência, né? E descobrimos algumas concepções do ensino. A gente consegue ver as modificações, né, do ensino do século XIX para o ensino e aprendizagem que acontece no século XXI. Né? Então, algumas fontes que nós achamos foram mapeadas, né, e digitalizadas, que podem ser úteis para... que acreditamos que podem ser úteis para projetos futuros. Então, foi feita a mapeação dessas fontes e também a digitalização das fontes impressas. O projeto contou com algumas apresentações em eventos. Então, nós apresentamos no evento de 2022, né, um resumo e um vídeo pitch, e foi de forma remota, né, por conta da pandemia. Já em 2023, o projeto foi apresentado presencialmente em Ouro Preto, né, e foi aprovado, foi apresentado. Também foi apresentado pela orientadora Rita em um congresso internacional em Honduras, né, no Congresso Internacional de Sociedade de História da Educação Latino-Americana. Esse foi um evento que reuniu pesquisadores interessados, né, na área das ciências da educação para refletir sobre o campo da história da educação na América Latina. Então, aconteceu em novembro de 2023, em Honduras. O projeto prevê uma continuidade, né, para a produção desse conhecimento científico, a partir dos acervos que nós já temos mapeados e digitalizados. Muito obrigada.